Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí das 7 melhores do tio Richard, período imperial. Acho que é o período imperial parte 2, se não me engano. Cara, período imperial é isso, ele cai mais mesmo, ele tem uma densidade importante de questões, um grau de dificuldade considerável das questões, então tem muito jeito não. Estamos nós agarrados no período imperial aqui, vamos lá. Enem 2014, olha a média de acerto disso. 16%. 16% só acertaram. Muito baixo, né? Vamos ver o que tem aí. Respeitar a divergência de circunstância entre as pequenas sociedades locais que constituem uma mesma nacionalidade, tal deve ser a regra suprema das leis internas de cada estado. Opa! Respeitar a diversidade. Lei interna de cada estado. Isso está parecendo o quê, hein? Responde aí. Isso está cheirando ao quê? Respeitar circunstâncias, lei interna de cada estado, né? As leis municipais seriam as cartas de cada povoação doada pela Assembleia Provincial, alargadas conforme o seu desenvolvimento, alteradas segundo o conselho da experiência. Então, olha que legal. Então, administrar-se-ia de perto, governar-se-ia de longe, alvo a que jamais se atingirá de outra sorte. Tem aí um português rebuscado a questão, né? Mas, olha só, o discurso do autor no período do Segundo Reinado no Brasil tinha como meta a implementação do quê? Então vamos voltar para pegar algumas dicas. Respeitar a diversidade de pequenas sociedades locais. Lei interna de cada estado. Beleza? Leis municipais que seriam alargadas conforme a experiência de cada lugar. E a expressão administrar-se-ia de perto. Eu concordo, né? É uma questão difícil, mas é uma questão que mostra que o sujeito ali está falando, tinha como meta a implantação de um modelo territorial federalista. Lembra? Três fantasmas. Três fantasmas estão assombrando o nosso Dom Pedro. Os nossos Pedros. O primeiro fantasma, o republicanismo. O segundo fantasma, o federalismo. O terceiro fantasma, o abolicionismo. Eu acho que nessas correções aqui já ficou claro para você, né, a forma de atuar aí desses fantasmas. Beleza? Então, um texto aqui clamando pela implantação de um modelo territorial federalista inspirado lá nos Estados Unidos. Massa! Vamos mais que aqui, ó. Esse episódio das 7 melhores tem 8 questões. Que fase! Não tem 8 questões esse episódio. Vamos embora. Coloquei mais um min ali que merecia. Olha outra paulada. 17% de acerto. Tá? Vamos lá. 7 melhores, meu filho. Só as clássicas. Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores. E como até há pouco suprimiam-se os fazendeiros dos braços necessários, né? Como é que os fazendeiros estão conseguindo gente para trabalhar? As fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos. Olha que legal o tempo verbal. As fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos sem o menor auxílio pecuniário do governo. Dinheiro. Então, ó, como é que consegue gente para trabalhar? As fazendas eram, está no passado, alimentadas pela aquisição de escravos sem o governo intervir, sem o governo pôr dinheiro. Ora, então ele vai falar agora de uma relação
que não está no passado mais, né? Ora, se os fazendeiros se suprimiam de braços às suas custas, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-los pela mesma maneira, isso é, às suas custas? Ora, se lá atrás os caras compravam escravo, por que agora que mudou de outra qualidade? O que será que ele está falando, né? De outra qualidade. Está falando de imigrantes, gente. Porque, olha só, ele falou do passado, né? E agora ele está falando de trabalhadores de outra qualidade. E está dizendo o seguinte, por que eles não podem, agora, os fazendeiros, seguir comprando escravo? Aí, cara, como é um texto que, para você poder entender do que está falando, você precisa de uma habilidade de interpretação de conhecimento histórico considerável, o Enem dá uma ajudadinha aqui na referência bibliográfica. Resposta de Manuel Felizardo de Souza e Melo, diretor-geral das Terras Públicas, ao senador Vergueiro. Aí, seu professor de história tinha que ter dito que no segundo momento da imigração, a lei de subsídio do governo era chamada Lei Vergueiro. Professor, mas eu dormi nessa aula. Não tem problema não, dava para resolver. Quer ver? Olha só, o fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se a mudanças então em curso no campo do trabalho brasileiro. Escravo e migração. Beleza? Que confrontam o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de... Quer dizer, não está falando em imigração aqui, não tem a palavra imigração. O aluno ia ter que intuir isso pelas pistas deixadas, né? Ele ia ter que interpretar isso. Mas eu consigo ver que tem ali muito suporte para isso, né? Tá falando de fazendeiro, de trabalhador, né? Tá falando de que as fazendas eram mantidas pela aquisição de escravos. Tá falando que mudou, né? Tá falando de trabalhadores de outra qualidade, de outra ordem, né? Tá falando ali no objetivo referente a mudanças então em curso no campo brasileiro, beleza? Que confrontam o Estado e a elite confrontam, então tá o Estado batendo de frente com as elites agrárias em torno do objetivo de fomentar ações públicas para a ocupação de terra do interior. Não é disso que se trata. Adotar o regime assalariado para a proteção de mão de obra estrangeira. Não é disso que se trata. Definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração. Opa! Finalmente a palavra apareceu, né? Mas aí, aqui, o que é difícil, né? O que diminui pra caramba aí esse nível de acerto? Duas palavrinhas, subsídio e fomento. Né? O que é o subsídio? O governo entra pagando. Tá? Então, o governo fomenta, via dinheiro, a imigração. Então, o que está ali, né, confronto do Estado com a elite agrária em torno do objetivo de definir se vai haver uma política de subsídio governamental para a imigração. Vamos ver a D. Regulamentar o tráfico interprovincial. Interessante, né? Nesse momento, o tráfico interprovincial está acontecendo. Mas o texto não dá nada, não remete nada a essa direção. Financiar a fixação de famílias camponesas com estímulo à agricultura de subsistência. Não é disso que o texto trata. Então, é uma interpretação da questão como um todo penosa, né? Difícil ali para os alunos, mas um gabarito que a partir da interpretação ele é encontrado muito facilmente, porque não tem uma distratora aqui no meio. Tá? Então, o gabarito é a letra C, definir uma política de subsídio governamental para fomento da imigração. Maravilhosa essa. Né? Uma média de acerto baixíssima, né? Porrada total. Vamos lá.
Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Dom Pedro I foi recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, em 11 de março, tiveram início conflitos entre os apoiadores do Dom Pedro I, os caras que eram contrários ao Dom Pedro I. Esses conflitos ficaram conhecidos como Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafa jogados pela janela. Imagina que harmonioso estava o Rio de Janeiro em 11 de março, quando o imperador resolveu voltar, né, da viagem a Minas. Lembrando que antes dessa viagem a Minas, aconteceu o misterioso assassinato do jornalista opositor Dom Pedro, jornalista chamado Líbero Badaró. Né? Então, o Dom Pedro acaba responsabilizado pelo assassinato do Líbero Badaró e ele vai a Minas, é mal recebido em Minas, ele volta para o Rio, tem essa baguncinha toda, e aí o Enem pergunta lá, os anos finais do primeiro reinado se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos tanto no Rio de Janeiro quanto em Minas revela um desgaste do Dom Pedro relacionado ao quê? A questionamentos ao autoritarismo, a letra E de escola. Beleza? Então, eu coloquei essa questão é uma questão mais fácil, mas para poder lembrá-los que é preciso atrelar Dom Pedro a essa ideia autoritária, é preciso atrelar o Dom Pedro a essa visão de um autoritário, né? A essa visão de que ele era um grande autoritário. Tudo bem? Então, acho importante ter essa visão aí de como é que o Dom Pedro merece ser visto historicamente, tá? Por que o Dom Pedro merece ser visto assim? Por conta da Constituição de 1824. Vamos mais. Olha a média de acerto despencando velozmente aí. Parece uma questão sobre conjura baiana, mas não é. Vamos lá. No clima das ideias que se seguiram à revolta de São Domingos, né, a revolta do Haiti, o descobrimento de planos para um levante armado dos artífices mulatos da Bahia, no ano de 1798, teve impacto muito especial. Esses planos demonstravam aquilo que os brancos conscientes, já começando a compreender as ideias de igualdade social, estavam a propagar-se numa sociedade que só 1/3 da população era de brancos e iria irremediavelmente ser interpretados em termos raciais. Né? Então, olha só, a gente está falando de uma coisa que se chama haitianização. A partir dos movimentos no Haiti, nasce na elite branca brasileira um medo de que os pretos desse país fizessem a mesma coisa. Então, assim, fudeu. Né? Os negros brasileiros vão repetir os negros haitianos. E o que os negros haitianos fizeram? Uma gigantesca revolta, tá? Uma gigantesca revolta que ganhou projeção nacional aí, tá? A revolta lá no Haiti ganhou projeção aqui. Né? Se temia o que os negros brasileiros, inspirados nos negros haitianos, inspirados no que eles tinham de notícia ali da Revolução Francesa, o que esses negros seriam capazes de fazer. Beleza? Então, o Enem vem e manda essa, ó. O temor do radicalismo da luta negra no Haiti, isso tem nome, né? Chama haitianização. Interessante que a elite branca brasileira vai passar a ter um outro medo nomeado, também por conta da América Central, né? Pós 1959, na Guerra Fria, século XX, quando Cuba cai na mão dos revolucionários, né? E depois faz-se então uma parceria com os soviéticos, nasce um medo na elite branca brasileira, que é a cubanização. Que era o medo do Brasil virar Cuba. A cubanização está por detrás aí
é uma das motivações da ditadura, né, do golpe de 64. Mas voltando aqui para a haitianização, que é o medo da elite branca de ver os escravos brasileiros reagindo. Então, olha lá, o temor do radicalismo da luta negra no Haiti e das propostas de lideranças populares da Conjura Baiana levaram a setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante das reivindicações populares. Legal, né? Parece uma questão sobre Conjura Baiana. Agora, depois do ponto, o Enem muda tudo. Ponto. No período da independência, parte da elite participou ativamente do processo no intuito de... Então, olha que interessante, né? Então, parece que é uma questão de Conjura Baiana, mas o Enem muda no enunciado e fala que é no período da independência. Então, no período da independência, essa elite participou ativamente do processo da independência no Brasil. A elite branca do Brasil participa ativamente do processo de independência para instalar um partido nacional sob sua liderança, garantindo a participação controlada dos afro-brasileiros. Chega a ser até engraçado, né? B. Atender aos clamores apresentados no movimento baiano. Então, as elites brancas vão atender aos clamores do movimento baiano. C. Afirmar aliança entre lideranças escravas, permitindo a promoção de mudanças exigidas pelo povo. Então, os brancos estão permitindo as mudanças exigidas pelo povo. Impedir que o povo conferisse ao movimento de independência um teor libertário, o que terminaria por prejudicar os seus interesses e seus projetos de nação, em seu gabarito. Então, a elite branca corre para fazer a independência, corre para fazer uma independência apoiada no Dom Pedro, entre outros motivos, pela necessidade de conferir ao movimento, de evitar, né, que o movimento tivesse um caráter libertário. Ou, falando de outra forma, a elite corre para fazer a independência para conferir ao movimento um caráter elitista. Beleza? Que garantiria os seus projetos de nação. Então, essa é uma das explicações de por que a elite brasileira corre para ter protagonismo na independência. A letra E, a elite brasileira branca corre para ter protagonismo na independência, para se rebelar contra as representações metropolitanas, isolando politicamente o príncipe. Nada disso. Então, o gabarito é a letra D dessa questão que foi bastante errada aí em 2011. Vamos mais aqui. 5. Também com um nível de acerto muito baixo. Artigo 92. São excluídos de votar da Assembleia Paroquiais. Constituição de 1824. Olha lá. Vamos só aqui no último artigo. Ó. Os que não tiverem renda líquida anual de R$100 mil. Bens de raiz, indústria, comércio e emprego. Então, é excluído de votar quem não tem renda. Legal. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. Então, uma Constituição mostra, né, os conflitos e os anseios sociais ali do momento que ela é feita. A Constituição de 24 regulamentou o direito do voto do cidadão brasileiro com o objetivo de quê? Então, a gente está vendo uma Constituição de 24 que foi outorgada, que era muito autoritária, como eu disse, é uma questão ali atrás, e essa Constituição de 24 regula o voto de uma forma censitária. O voto, então, ele era indireto, porque ele era feito em 2 momentos, e ele era um voto censitário. O que um voto censitário busca? O gabarito é a letra D lá. O controle do poder político nas mãos de grandes proprietários e comerciantes. Afinal, grandes proprietários e comerciantes é que teriam essa condição de voto na última instância de voto, que era o voto provincial. Ok? Então, o voto local, o voto na cidade, ele tinha uma comprovação de renda, sim, mas era uma comprovação de renda baixa. Beleza? O voto provincial, que é a segunda instância de voto, ele tinha um custo ele tinha um valor mais alto. Tá? Então, a ideia é censitário para ir afunilando. Beleza? Lembrando que não é o parâmetro censitário mais radical.
que o Brasil já adotou. O parâmetro não censitário, né, mas a cláusula de obstáculo ao voto mais radical já adotada na história do Brasil é da Constituição de 1891, que pega e diz assim, ó, analfabeto não vota. Aí o índice de participação desaba, ok? 36% de acerto. Vamos mais. A dependência regional. Gente, olha como é que as coisas voltam, né? Olha como é que o Enem está no mesmo lugar aqui, ó. Como é que o Enem está ali, mais ou menos no mesmo lugar. A dependência regional, maior ou menor, da mão de obra escrava, teve reflexos políticos importantes no encaminhamento da extinção da escravatura. Mas a possibilidade e a habilidade de lograr uma solução alternativa, caso tipo São Paulo, desempenharam ao mesmo tempo papel relevante. Então está falando da crise da escravidão e do que está rolando em São Paulo, tá? Então está bem claro aí, ó. São Paulo, crise da escravidão. Olha o enunciado, ó. A crise do escravismo expressa a difícil questão em torno da substituição da mão de obra que resultou no confronto entre a aristocracia tradicional, que quer manter a escravidão, e seus privilégios políticos, e os cafeicultores de São Paulo, que lutavam pela modernização econômica e adoção do trabalho livre. Então, o que acontece? São Paulo, majoritariamente São Paulo, traz imigrantes e começa a adotar um sistema que a gente pode perfeitamente chamar de pré-capitalista, tá? Então é interessante pensar que a aristocracia tradicional, então todos os outros aristocráticos, exceto São Paulo, eles tinham uma tendência a defender a escravidão e a defender ali seus privilégios políticos, né? A defender uma lógica mais centralista de poder. Enquanto os cafeicultores de São Paulo, principalmente aí, né, no final da escravidão, no final do Segundo Reinado, eles começam a pensar que era muito mais interessante ter uma mão de obra livre, né, ter relações de trabalho ali pré-capitalistas e, consequentemente, ter um pouco também mais de autonomia política. Tá? Por quê, gente? Esses três fantasmas que eu tenho falado nesses vídeos, com o final do Segundo Reinado, né, com o final ali do século XIX, esses três fantasmas eles começam a se aproximar, eles começam a paquerar um com o outro. Então, o fantasma do republicanismo, o fantasma do federalismo, o fantasma do abolicionismo, eles começam a dar a mão no final do Segundo Reinado, o que explica o golpe, né, o que explica o 15 de novembro. Bom, vamos seguir lendo aqui, ó. Na constituição de um mercado interno de mão de obra livre. Não é disso que está se tratando ali. Né? No branqueamento da população para afastar o predomínio de raças consideradas inferiores e concretizar a ideia de um Brasil modelo de civilização dos trópicos. Cara, isso tudo tá certo. Caralho, viado, isso tudo tá certo. Só que não responde o que está sendo discutido no texto, tá? Não responde essa ideia de São Paulo de desempenhar um papel relevante no direcionamento de uma saída para a escravidão. A letra C, gente, está falando da justificativa da imigração. Por que tem imigrante? Né? Tem imigrante por conta dessa letra C aí, o branqueamento da população, reduzir essas raças ditas inferiores, né, a ideia de um Brasil moderno. É para isso que aponta a letra C. A letra C justifica a imigração, mas não responde um quadro de crise do escravismo. Beleza? No tráfico interprovincial do escravo, não é disso que se fala. Na adoção de formas disfarçadas de trabalho compulsório, também não é disso que trata a questão. Legal, hein? Questão bacana, por isso que ela está aqui. Vamos aqui para 7. Era para ser a última, né? Mas eu pesquei mais uma ali. Olha o nível de acerto dessa. 12%. Em 2010, só 12% dos bonitos
Acertaram. Vamos ver o que tem de tão difícil assim, né? Olha só, após a abdicação de Dom Pedro, porque é uma questão de período regencial, tá? Após a abolição de Dom Pedro I, mas é porque eu percebo que o período regencial ele é ensinado e estudado de um jeito muito diferente da visão do Enem. Né? Então, você tem muitos colegas professores de história que entram no período regencial e estão lá falando de regência trina, regência una, né? Feijó, Araújo Lima. Nossa mãe, não. Né? O ideal é dar uns passos para trás e mostrar o período regencial como um todo. Eu acho que daí sai a dificuldade dos alunos com essa questão. Né? Vamos lá. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder. Aí aqui está o ponto. As reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito da participação de vida política no país. Por quê? Com a fragilidade do poder central, né, não tem rei, tem uma regência, com essa distração, vamos chamar assim, das elites, lutando por esse poder que está mais fluido, que está mais descentralizado, os populares vão começar a pôr a asa de fora, né? Algumas demandas populares vão começar a aparecer. Por quê? Porque durante um bom período dentro da regência se ensaia a lógica federalista, né? Você tem ali um aumento de poder das elites locais. E esse aumento de poder para as elites locais fez com que estas começassem a brigar por ele, começassem a brigar por esse poder. E aí o povo começa a ganhar espaço. Tá? As demandas populares começam a ganhar espaço porque essas elites estão se engalfinhando. Ok? Então é interessante pensar, é interessante que o aluno tenha lido, né, e pense que essas reivindicações populares começam a ganhar espaço. E aí, vamos continuar a leitura lá. Os conflitos representam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira. Né? Porque aí o café já está ali no Vale do Paraíba ganhando proporção. Né? A cultura cafeeira, o surgimento do poderoso grupo dos barões do café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. Por quê, gente? O que piora esse cenário é uma pressão vinda da Inglaterra pelo fim do tráfico. A pressão pelo fim do tráfico, ela começa no período regencial. Tá? Ela começa mais forte por parte da Inglaterra no período regencial. Então você tem todos esses elementos aí. Você tem uma fragmentação de poder, você tem uma crise, uma fragilidade do poder central, você tem um ensaio federalista ali, né, pode-se dizer assim, e a gente tem também as reivindicações populares ganhando espaço. Aí o Enem pergunta, num enunciado muito seco, muito curto, o contexto do período regencial foi marcado, o gabarito é a letra E. Pela convulsão política e por novas realidades econômicas, café, que exigia o reforço de velhas realidades sociais. Por quê? O café chega forte no Vale do Paraíba, o café começa a avançar ali já, nesse momento, lentamente, mas já vai a marcha do café em direção ao oeste paulista. E nesse cenário de conturbação política, essas elites do café estão assim, opa, peraí, não vamos ouvir a Inglaterra agora não. Não dá para parar o tráfico agora não. Vamos fazer ouvido de mercador, ou para usar um termo mais atual, vamos bancar a egípcia, vamos fazer a egípcia aí, vamos fingir que não é com a gente. Né? Por quê? Porque agora o café está alastrando e não dá para pensar em acabar com o tráfico, não. Tanto que o Feijó manda uma lei nesse momento, né, que é a famosa lei para inglês ver.
O Feijó, que era o regente uno desse momento, ele vira e fala para a Inglaterra, ok, tal, né, tô proibindo aqui o tráfico, vamos dificultar o tráfico, mas nada é feito efetivamente. Beleza? Então é interessante perceber que a pressão acontece ali na década de 30 do século XIX, e a efetividade dessa pressão ela é só de 1850. É claro que a Inglaterra aumenta a pressão com a lei Bill-Arbidin, que é de 1845. Né? Mas essas elites brasileiras elas estão bancando esse atrito com a Inglaterra do tipo assim, agora no período regencial não vai acabar com a escravidão não. Por isso que o gabarito é a letra E, tá? Convulsão política e por novas realidades econômicas exigiam um reforço de velhas realidades sociais. Vamos ver se a gente aprende aqui, ó. Por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia, não. Por várias crises e pela submissão de forças políticas ao poder central, não, tá? Essa submissão de forças ao poder central é o final da regência, é o golpe da maioridade. Mas não é essa visão que o texto está propondo. Pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida, não são os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida, eram os populares, pelo governo dos chamados regentes que promoveram a ascensão social dos barões do café. Isso vai acontecer depois. Então, gabarito, letra E, tá grande esse, hein? Eu sei, meia hora. Mas eu não podia deixar de colocar essa. A 8ª das 7 melhores. É uma questão que eu canso de mostrar em sala de aula. Que é uma questão da Guerra do Paraguai, que fala da tese do Chiavenato, que fala da tese do Doratioto, e que tem como gabarito aqui uma ideia, uma visão que é a definição dessa habilidade. O que é o gabarito? A dificuldade de elaborar explicações convincentes sobre o motivo da guerra. Meus amores, para encerrar, se eu estou tratando de história, eu tenho a dificuldade de explicar, de elaborar explicações convincentes. Por quê? Porque se eu estou tratando de história, eu só posso fazer tese. Eu não consigo ser convincente. Eu preciso de teses. Algumas são mais convincentes, porque tem aspectos quase que inquestionáveis. Mas outras estão jogadas ali no sabor do que é a história, né? Da não exatidão que é a história. Desculpa, o vídeo ficou enorme, mas são questões difíceis, são questões que vocês viram foram muito erradas. Eu espero ter ajudado. Grande abraço, segue de olho aí que tem mais coisa boa pela frente. Até mais, brigadão, tchau, tchau.